Que tipo de criaturas sobrenaturais existem em nosso mundo? De onde elas vêm? E qual seria o seu objetivo em invadir os locais menos esperados em que habitamos? Para dois meninos, essa dúvida ficaria para sempre em suas mentes. Uma noite quente de verão. No verão 1992, eu tinha cerca de 10 anos de idade e morava na cidade de Curitiba. E foi lá que tudo aconteceu. Minha casa era bem ampla, tinha cerca de 1.200 quilômetros quadrados e ficava dentro de um condomínio famoso da região. Como a maioria das casas de condomínio, as propriedades eram divididas por lotes e eram cerca de 300 metros distantes uma das outras. Na minha casa não havia portão, possuía uma área externa livre, enorme, toda gramada, onde na parte da frente da casa que dava para a rua se localizava a garagem e um grande jardim, e na parte de trás, que era a maior parte, onde se localizava a piscina, a churrasqueira e uma área de lazer. Essa parte de trás era a parte preferida da família e dava frente para um lindo lago do condomínio. Numa noite muito calorosa, meus pais resolveram ir até ao supermercado comprar algumas coisas. Meu irmão, que na época tinha 7 anos, e eu resolvemos não ir, pois estávamos cansados por termos brincado o dia inteiro. A casa, como já citei no início, era muito grande, possuía vários cômodos, e por estar uma noite muito quente, minha mãe havia deixado praticamente todas as portas e janelas da casa abertas. O condomínio era muito seguro. Seguranças rondavam pela área o tempo todo. E a casa possuía um sistema de segurança. Portanto, não nos preocupávamos em relação à segurança. Pois bem, é aí que começa minha história. Estávamos assistindo TV, meu irmão e eu, quando começamos a escutar estranhos barulhos por volta da casa. Uma brisa gelada entrava pelas portas e janelas e tomava conta da propriedade. A princípio, imaginamos que o tempo estivesse mudando e não demos muita importância para isso. Passado algum tempo, percebemos que os barulhos persistiam e começavam a aumentar. Foi quando olhei pela janela e vi uma névoa muito esbranquiçada cobrir a lua minguante e as estrelas que iluminavam aquela noite. E foi a partir desse momento que posso garantir que passei pelos piores momentos e tive as piores sensações de toda minha vida. Fui ao encontro do meu irmão para ficarmos juntos, pois já começávamos a sentir uma sensação de medo e calafrios por todo o corpo.
Nesse momento, as portas e janelas da casa batiam a todo momento pela forte ventania e os barulhos se tornavam cada vez mais arrepiantes. Ouvimos barulhos na piscina, como se estivessem mergulhando na água ao redor da casa. Ouvíamos barulhos de pegadas de maior e menor intensidade pela grama. Folhas secas das árvores caíam pelo chão e eram pisadas por não se sabe o que. Nesse momento em que já estava chorando de medo, peguei meu irmão pelo colo e subi pelas escadas, correndo, desesperado, até o escritório dos meus pais, deixando a casa com as portas e janelas completamente abertas. Este escritório ficava numa parte escondida da casa, dentro de uma porta de um armário do corredor que ia para os quartos. Lá estavam os pertences e objetos mais importantes da família, como documentos do meu pai e joias da minha mãe. Ao entrar no escritório, fechei a porta e nós trancamos dentro de uma pequena sala que havia lá dentro. Sentamos no chão e nos abraçamos, quase que desmaiando de medo. A partir daí, começamos a rezar em voz alta. Sentimos que os passos aproximavam-se pelo corredor próximo do escritório. O barulho na piscina ainda persistia. Então tomei coragem, olhei pela janela, mas não conseguia ver nada, pois a névoa branca tomava conta ao redor da casa. No momento em que estávamos rezando e pedindo a Deus que nos tirasse daquela situação horrível, foi que percebemos que uma forte ventania tomou conta das portas e janelas, entrando na casa. Nesse momento, as luzes, os eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos se ligaram ao mesmo tempo. Nesse instante, o sistema de segurança da casa foi acionado, chegando o aviso da central de segurança, e uma viatura foi encaminhada até a casa. Até o momento em que a viatura chegasse em minha casa, esses estranhos fenômenos continuavam. E nós, dentro do escritório, ouvimos uma correria pelos corredores da casa, misturada com os barulhos dos aparelhos eletrônicos, gritos e risadas assustadoras. Teve um instante em que ouvimos o barulho da maçaneta se mexendo, como se quisesse abrir a porta. Abracei forte meu irmão e começamos a rezar novamente. Estávamos perto de ter um colapso nervoso. Pedimos a Deus de todas as maneiras para Ele nos proteger. Nós ouvimos o barulho da sirene da viatura chegando. Foi quando, repetidamente, os barulhos foram diminuindo até sumirem. Foi quando olhei pela janela e vi aquela névoa branca que envolvia minha casa sumir de vez. Em poucos minutos,
Os vigias entraram na casa e revistaram todos os cômodos, sendo que não encontraram nenhum vestígio de nada. A casa estava como havíamos deixado, com as portas e janelas abertas. Somente a TV que meu irmão e eu estávamos assistindo estava ligada. Uma única coisa que eles observaram de diferente foi que havia pequenas pegadas que deixaram um rastro de água que vinha desde o lago, passavam pela piscina e pelo jardim, entravam pela sala, subiam as escadas, entravam pelos corredores e terminavam na porta do armário que dava para o escritório. A maçaneta da porta do escritório encontrava-se completamente molhada e havia uma poça de água bem embaixo dela. Passado poucos minutos, meus pais chegaram e ficaram desesperados ao ver a viatura em frente à nossa casa. Minha mãe começou a gritar e a nossa procura. Foi quando então meu irmão e eu saímos do escritório, desesperados, chorando de medo que havíamos passado. Depois que tudo se acalmou, contamos a história para a mamãe. A princípio, ela e papai ficaram meio duvidosos do que havia acontecido. Mas depois que papai teve uma conversa com os vigias do condomínio, que lhe disseram que após uma grande descarga elétrica que nunca havia visto antes, o sistema de segurança da casa, sem explicações, caiu. E ao chegarem em casa, misteriosamente o sistema voltou, não achando nenhum motivo que possa ter ocasionado isso, sendo que a única coisa que observaram foram as pegadas molhadas, como nós já havíamos lhe contado. Os pais acreditaram plenamente no que nós lhe contamos e ficaram realmente muito assustados. Depois desse dia, nunca mais ficamos sozinhos em casa. Nunca mais também percebemos qualquer acontecimento não explicável na casa. Depois de alguns anos, meu pai veio trabalhar em São Paulo. Vendemos a casa e nos mudamos para São Paulo. E desde então, graças a Deus, nunca mais presenciamos algo dessa natureza. Mas fico imaginando até hoje o que teria sido aquele assustador fenômeno que aconteceu conosco na nossa antiga casa. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e fui.